Bom, pessoal, olá a todos. Eu estava respondendo um comentário de um rapaz aí sobre salvação, onde ele argumentou: então se é só boas obras para ser salvo, os ateus então vão ser salvos. É isso e não sei o que, um montão de questionamentos assim nesse sentido. Enfim, não foi uma discussão, mas o que me chamou a atenção é que existe no imaginário popular essa questão de que as pessoas, principalmente dos cristãos, eles acham que Jesus é a salvação. Não, mas Jesus é a salvação. Você tem que seguir Jesus e aceitar Jesus para ser salvo. Eu já falei disso num vídeo chamado A Fé Condicionada, né, dos cristãos, mas eu vou falar agora sobre uns outros versículos e outras coisas que eu não falei naquele vídeo. Se eu achar o vídeo, eu deixo na tela final desse, ok? Mas será que Jesus mesmo, o próprio Jesus da Bíblia, ele se colocou como ele sendo a salvação de todas as pessoas, incluindo gentios, ateus e outras pessoas? Como é que ficaria então a salvação desses outros povos, pessoas que não têm a fé em Jesus, que não são cristãos? Bom, Jesus disse aqui ó, em João 14: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. É um versículo muito usado para as pessoas dizerem que você tem que aceitar Jesus. Só que tem um problema aqui nesse versículo. Caminho e destino são a mesma coisa? Porque aqui Jesus não falou que ele era o destino, ele falou que ele era o caminho. Então tem uma diferença. Por exemplo, se eu sair de São Paulo para ir para Goiás, um exemplo hipotético, tá, que eu tô dando. Eu tenho que pegar a via Anguera, que é o melhor caminho, correto? Muita gente conhece essa via Anguera. Agora, só de eu estar na via Anguera, eu já estou em Goiás, eu chego aqui em São Paulo, eu pego aqui na Marginal Tietê, eu vou ali onde começa a via Anguera, fico parado ali na via Anguera. Eu já estou em Goiás? Não, eu ainda estou dentro de São Paulo, do estado de São Paulo. Para mim chegar em Goiás, eu tenho que seguir toda a via Anguera, passar por todo o interior do estado, passar pelo Triângulo Mineiro para chegar lá em Goiás, para chegar até o meu destino, não é isso? Então a mesma coisa, Jesus ele falou que ele era o caminho, não o destino. Substitui agora aqui a via Anguera por Jesus e substitui Goiás por Deus. E aqui em São Paulo é onde você está. É só você aceitar Jesus e pronto? Não, você tem que seguir o caminho que é Jesus, ou seguir o que Jesus disse e ensinou, para você chegar no destino. Qual que é o destino? Deus, ou a salvação, o paraíso, o Pai, vai da crença de cada um. Em vários momentos Jesus disse isso, ó, tudo quanto pedires em meu nome, em nome de Jesus, eu farei. Para quê? Para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedires alguma coisa em meu nome, eu farei. Então, se era para pedir em nome de Jesus, não era para pedir para Jesus, era para pedir em nome dele. Então tem uma diferença esses pormenores. Então a salvação, segundo a Escritura, que eu já mostrei naquele vídeo, ela envolve frutos, bons frutos, fazer o bem, ajudar o próximo. Basicamente, muita coisa envolve aquilo que Jesus falou, da outra face, não odiar o seu inimigo, etc e tal, enfim, coisas boas. E que nem esse rapaz perguntou aí dos ateus, se um ateu for uma pessoa boa, ele pode sim ser salvo, ele vai ser salvo, independente até dele não acreditar em salvação. Não existe no ateu essas crenças. Mas porque para Deus o que importa não é a crença, é a salvação. Tanto que aqui em Mateus 7, eu já até mostrei esse versículo aqui no outro vídeo, mas agora eu vou mostrar um pouco mais extenso, do versículo 18 ao 24. Olha o que Jesus disse, ó. Não pode uma árvore boa dar maus frutos, e nem a árvore má dar bons frutos. Inclusive esse rapaz falou, então eu devo seguir só os 10 mandamentos? Eu não falei isso no vídeo, mas ele concluiu isso. Então um pedófilo seria salvo? Não. Pedofilia é um bom fruto, a pedofilia? Não. Se a pessoa vai ser recompensada pelas suas obras, é claro que a pedofilia não tem como a pessoa se salvar, não teria lógica. Continuando. Toda árvore que não dá bom fruto, o que acontece com a árvore que não dá um bom fruto? Corta-se e lança-se no fogo. Então aqui o próprio Jesus está fazendo uma analogia, dizendo que aquela pessoa que não tiver bons frutos, ela vai ser condenada a uma perdição. Simples. Tanto que ele diz no versículo seguinte, ó, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. O que ele está dizendo aqui no contexto, ó, sem isolar versículos? Que não adianta só você dizer Senhor, Senhor, que você não vai ser salvo. Você tem que ter um bom fruto, ou bons frutos. Se você não der bons frutos, você vai ser cortado e lançado no fogo. Ah, e quais são os bons frutos? O que tem que fazer? Aqui, ó. Aquele que faz a vontade de Deus. Então não é só ser cristão e pronto, eu aceitei Jesus e estou salvo. Não. Você tem que fazer a vontade do Pai de Jesus que está no Deus, que está no céu, perdão. Não é que nem a mesma analogia do caminho. Não adianta só você chegar no caminho e falar, eu estou na via Anhanguera, estou salvo. Não. Para você chegar ao seu destino, que é Goiás, ou aqui no caso hipotético, que é Deus, nessa analogia que eu estou fazendo, você tem que seguir o caminho, fazer a vontade de Deus. Aí continuando, ele ainda fala, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome, expulsamos demônio, fizemos maravilhas, e eu vou lhe dizer abertamente, eu nunca vos conheci.
Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Iniquidade, eu tenho um artigo já no meu blog, vem do grego, é transgressores da lei. A lei de quem? A lei de Deus. Enfim. E aqui esse versículo que eu sempre cito como exemplo é aquele lá sobre os bodes e as ovelhas, onde Jesus ilustra que ele vai separar os bodes das ovelhas. Um detalhe aqui que eu não reparei, que eu não mostrei naquele vídeo que eu não tinha reparado. Ele fala de todas as nações. Isso vale para quem? Vale para o cristão, vale para o judeu, vale para o hindu, vale para o muçulmano, vale para o budista, vale para o cara do candomblé, para o espírita. Todas as nações, todos os povos. Todo mundo seria reunido diante dele e ele ia apartar as pessoas como os bodes e as ovelhas. Agora, qual é o critério dessa separação de Jesus? É os que acreditaram nele, os que não acreditaram nele? Não. Ele fala, tive fome, me deste que comer, tive sede, me deste beber, etc e tal. E os outros é o oposto, tive fome, não me deste que comer, tive sede, não me deste beber, etc e tal. Isso envolve crença? Não. Jesus falou que ia separar assim, ó, aqueles que foram cristãos e me seguiram, vêm para esse lado. Os que não foram cristãos já vão... Não, ele não falou nada disso. Inclusive o rapaz perguntou assim, quantos bons frutos eu devo ter, ou boas atitudes? 10, 4, 20 para ser salvo? Eu digo, não existe uma tabela mágica para Deus. O máximo que a gente tem na Bíblia mais próxima é isso aqui, ó, coisas boas ou coisas ruins, de uma forma bem genérica até. Mas não existe uma tabela mágica. Deus não vai separar as pessoas assim, como um formulário de um médico. Sabe quando você vai no médico que tem aquele questionário? Você toma algum remédio? Não. Você já teve artrose? Não. Já teve diabetes? Não. Não sei o quê. O médico faz uma avaliação baseada num questionário, só que no critério divino não existe uma tabela mágica. Você já bebeu? Não. Você já fumou? Não. Você já praticou pedofilia? Não. Você já fez não sei o quê? Não. Não, até porque Deus não é burro, Deus transcende tudo isso. Deus vai julgar todo mundo de acordo com as obras que ele já deve saber, ele já deve ter um livro da vida, que ele já deve saber das boas obras e más obras de todo mundo, ok? E finalizando, que nem eu falei pro rapaz, respondendo, não é eu que falei que as pessoas vão ser julgadas pelas obras, é a Bíblia, tanto no Velho quanto no Novo Testamento. Inclusive Paulo também, eu não tinha reparado nesse versículo, ele também falou mesmo, ó, que Deus recompensará cada um segundo a crença em Jesus? Não, segundo as suas obras, a saber. Em Apocalipse tem o mesmo versículo e no Velho Testamento tem várias citações desse versículo, onde fala que Deus vai julgar todo mundo conforme as suas obras. E antes de virem com aquela pergunta clássica que me fazem, ah, Ronaldo, mas e o Apocalipse e o fim do mundo, não sei o que, a Bíblia não fala nada disso. A Bíblia fala que cada um que morre, já vem o juízo. Aqui ó, Hebreus 9, 27. Aos homens está ordenado morrerem uma vez. Depois vem o que? O Apocalipse, uma ressurreição, depois Jesus volta, depois tem o anticristo. Não, nada disso. Os homens morrem uma vez e vem depois disso o juízo. É bem simples até. As pessoas que já morreram antes de nós, nossos avós, antepassados, pais, tataravós, etc., até gerações anteriores, com certeza elas já tiveram juízo, porque é o que diz a Escritura. Depois que a pessoa falece, ela já vai ser julgada conforme as suas obras. Isso vale para os hindus que já morreram, para os muçulmanos que já morreram, para os budistas que já morreram e para o mundo todo. Agora, existe um outro critério também que são tipos de pecado, mas esse vídeo eu teria que fazer sem ser com captura de tela. Assim que der tempo, talvez se der tempo eu faça ainda hoje, eu vou fazer um vídeo mostrando para vocês um conceito sobre tipos de pecado, porque é claro que Deus vai pesar de acordo com o grau de pecado de cada um e não de acordo com uma tabela mágica. É claro que uma pessoa, por exemplo, que fez um pecado grave, como por exemplo um Hitler, não é a mesma coisa, por exemplo, de que um homem que simplesmente traiu a esposa, ou um cara que teve um vício de bebida, enfim, existem critérios diferentes. Mas aí se der tempo eu tento fazer um outro vídeo sobre isso, ok? Paz a todos.